Olá, muito bom dia, paz do Senhor mais uma vez. Hoje, dia 6 de setembro de 2023, quarta-feira, e eu declaro e desejo para você que venha ser a melhor quarta-feira da sua vida. Palavra dos céus para a sua vida, palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 1. Aqui nós vamos ver uma linda passagem de Deus que vem instruindo a Timóteo, né? Paulo, em uma de suas cartas, vem instruindo a Timóteo e vem dizendo assim, a partir do versículo de número 2: A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires e alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É a palavra muito interessante que Paulo ele dá aqui o ensinamento a Timóteo e a preocupação que o apóstolo tem ao deixar essas palavras para o seu discípulo, né, Timóteo, enviando o mesmo para que viesse dar continuidade à vontade de Deus, dar continuidade à boa obra. Interessante que ele diz explicitamente no versículo de número 12, ele fala assim: E dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele tinha plena convicção, a certeza, apóstolo Paulo, que quem confiou ele ao ministério, ao chamado de Deus, foi o nosso próprio Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizendo mais assim: A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Aqui eu quero abrir um parêntese dentro deste versículo de número 13, porque Paulo ele reconhece que ele era uma pessoa pecadora, ele reconhece que ele era uma pessoa que dantes ele blasfemava, ele falava mal do evangelho, mas o evangelho o alcançou. E aqui eu lembro que a palavra de Deus vem nos ensinando no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16, se não me falha a memória, diz que o Senhor nos escolheu, né? Então,
quando nós levantamos a mão para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e reconhecemos Ele perante os homens, que Ele é o Senhor da nossa vida, nós temos que ter a consciência que o Senhor, Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu para que nós possamos fazer uma grande obra. E o próprio Evangelho de João, neste mesmo capítulo 15 que eu acabei de mencionar, ele vai dizendo mais à frente, ele vai dizendo que vos escolheu e vade e dei frutos. Então, Deus ele já sabia que Paulo, por ser um homem pecador, mas sabia que lá na frente ele iria ser um grande projeto nas mãos de Deus. E aqui eu quero deixar essa palavra para o seu coração e dizer que você é um projeto da mão de Deus. Você é algo especial que Deus tem para a sua vida. E ele vai falando assim: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça de Deus o alcançou e superabundou, mas porque ele reconheceu que antes ele era um blasfemo, era um pecador, era uma pessoa injusta. Como diz a história em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vai relatando o texto e dizendo que Paulo perseguia os crentes e arrancava de dentro das suas casas. Olha que terrível. E esta foi uma palavra que ele deixou para o seu discípulo Timóteo. E esta é a palavra que Deus nos deixa na manhã deste dia, 6 de setembro de 2023. Deus ele quer ter confiança na minha pessoa, na sua pessoa, você que está me ouvindo nesta hora. Deus ele quer que você venha verdadeiramente se lançar aos seus pés e venha fazer a boa obra. Não importa o que você fez no passado, importa o que você hoje está entregando e se lançando para o Senhor. Creia nisso na manhã deste dia. Fique com esta palavra poderosa, que Deus possa te abençoar, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela possa superabundar sobre a sua vida e que você venha ter uma quarta-feira de vitória em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.